Sabe aquele seriado que você não imagina que vai ter uma próxima temporada e aí do nada te surpreende com a notícia de que vai voltar? Foi assim com Alice in the Borderland, ou Alice na Fronteira, que é um seriado ali que teve muito sucesso, inclusive puxou um pouco do hype do Round 6, por ser uma história mais ou menos similar com jogos, sobrevivência e coisas afins, e que depois, na sua segunda temporada, teve um final que para mim foi muito ruim. E a gente ficou na expectativa de que aquele final, de fato, fosse um final da história. Mas eis que um tempão depois a gente tem a notícia de uma terceira temporada e vou dizer para vocês que eu assisti maratonando. Mas será que isso é um bom sinal ou um mau sinal? Vou falar para vocês. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente esses amigos que adoram esses seriados de sobrevivência da Netflix. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, seja muito bem-vindo ao canal Cripteca e bem-vindo à crítica da terceira temporada de Alice in the Borderland, com uma história de sobrevivência. Quem diria que Zaroff, ou O Jogo Mais Perigoso, que é um livro muito antigo e que deu origem a diversas outras histórias similares, como Battle Royale, Round 6 e coisas afins, aí nessa ideia de histórias que utilizam esse elemento de pessoas normais sobrevivendo a pequenos desafios, seria tão grande a ponto de hoje a gente ter histórias que claramente a gente consegue ver alguma referência. Nessa história, a gente acompanha mais uma vez um grupo de pessoas nesse universo alternativo, sobrevivendo a diversos jogos muito violentos, com sangue para todo lado, mortes para todo lado e, claro, com protagonistas que a gente ama demais. A gente vai ter, inclusive, os protagonistas da temporada 2 retornando a uma nova série de jogos que eu achei pessoalmente mais violentos do que o anterior. E aí, com mais explicações sobre esse universo, o que é esse lugar e para que ele serve. Primeiro, tenho que dizer para vocês que o finalzinho da segunda temporada me deixou muito confuso. Foi um final que eu não esperava, ficou aquela ideia de eu não saber se tudo aquilo que estava acontecendo era sonho ou realidade. Pelo menos para mim foi o que eu senti. E aí eu achei que ficaria por aquilo mesmo, com uma série com um final meio Lost. Mas com essa nova temporada, a gente volta a ter mais explicações e mais jogos. Então, só uma breve ideia para vocês, a gente já tem aqui, salvo spoiler, se você não gosta pode pular alguns segundos depois, mas a gente já tem a noção de que Borderland, ou fronteira, ou algo nesse sentido, é de fato uma fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos. Quando você passa por uma experiência de quase morte, você fica ali naquela fronteira, ou algumas pessoas ficam, e aí seria essa sequência de jogos para decidir se essas pessoas vão voltar à vida ou se elas vão falecer, se elas vão para o céu ou para o inferno, e tem todo esse jogo aí. E aí fica explicado como que esses jogos conseguem ser tão escabrosos, como conseguem ter tanta regra muito específica, como eles conseguem ter material, dinheiro para comprar as coisas, que pelo menos para mim é uma pergunta que eu sempre me faço. Ou até mesmo quem são os espectadores, porque lá em Round 6 a gente sabe que é um grupo de ricos aí que gosta de ver os pobres ali sofrendo para ganhar dinheiro, além do trabalho do CLT. Aqui a gente tem algo mais espiritual, algo como se de fato nós estivéssemos ali em provação no purgatório. E a gente vai ter diversos jogos, jogos esses que eu gostei bastante, tirando um jogo ou outro que as regras são muito complicadas. Eu achei que para um seriado, não que precisasse ser tudo muito mastigado, mas algumas regras do jogo eram cheias de detalhes, pormenores ali que eu não entendia de imediato, só acabava entendendo conforme eles iam jogando. Então, pelo menos a apresentação dos jogos em si não foi tão boa para mim. Há novos personagens surgindo, a gente na verdade só vai ver aquele casal de sobreviventes depois voltando para os jogos. Depois a gente vai ver outros personagens muito importantes na primeira e na segunda temporada, mas nesse ponto inicial só esses. E aí a gente vai ver esses novos jogos que eu falei para vocês e como eles vão sobreviver e o porquê que eles retornaram a Borderland, aí com toda a sua explicação, que eu acho que isso é um dos pontos centrais da trama no aspecto do suspense.
Não vou dizer pra vocês que é a melhor série da temporada, que eu fiquei ensandecido de louco, de nossa, que série legal. É uma série que tem vários defeitos, assim, principalmente no sentido da complicação que a série vai trazendo para si mesma. Mas se você embarca ali nessa ideia toda da série, e toda essa loucura ali desse mundo espiritual, você vai gostar assim como eu. E se você busca essa ideia de jogos, você também vai gostar, porque tem jogos muito legais, muito criativos. Eu ia falar sobre os personagens. Além dos principais, novos personagens são inseridos e como a gente já sabe que esses seriados aí conseguem fazer, os personagens são muito cativantes, tanto para negativo quanto para positivo. Claramente a gente vai ter um vilão ali, aquele personagem que tem seus objetivos ocultos, não tão forte quanto o Round 6, ou até o Show dos Oito, que é um seriado que eu gosto bastante, mas a gente vai ter a ideia do vilão, a gente vai ter mocinhos, a gente vai ter aquele personagem ali que é completamente dúbio, que muda de lado o tempo todo. Então a gente vai ter os personagens já clássicos, que meio que se tornaram um estereótipo que a gente pode pensar em séries similares com jogos de sobrevivência. Então vale a pena, assista com toda tranquilidade, com toda certeza. E se você esqueceu ali da segunda temporada, assim como eu, que já não tinha ela tão viva na memória, ela vai acabar se explicando ali no decorrer da terceira temporada e tendo esses pequenos flashbacks para tentar fazer com que você junte os quebra-cabeças sem precisar voltar na segunda temporada ou na primeira e rever tudo de novo. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, como sempre é um prazer estar aqui, e caso vocês queiram, podem comentar à vontade, cada comentário de vocês é muito valioso para mim e pode ter certeza que eu leio todos e muitos deles eu comento.